Fala, meus cubistas! Hoje eu vou trazer um vídeo comparando, falando as diferenças de um atleta pro e um atleta amador. Primeira coisa, eu peço que ninguém se ofenda com esses termos, porque o meu objetivo não é classificar as pessoas, e sim falar os pontos que você pode melhorar para tentar melhorar o seu nível no cubo mágico. Então eu vou falar alguns fatores e eu vou dar algumas dicas para melhorar em cada um, certo? Outra coisa, eu não tô aqui pensando no tempo da pessoa. Às vezes uma pessoa que faz 20 segundos é mais eficiente que uma que faz 10. Então, eu tô falando da eficiência na solve e não do tempo. E acho que é isso. Então, bora pro vídeo. Primeiro ponto, que é a inspeção. Você precisa usar os 15 segundos? Não, mas você deve usar o máximo possível. Pode ter certeza que isso vai te diferenciar quando você estiver já num nível um pouco mais avançado, um pouco mais rápido, para outras pessoas que não têm inspeção boa. Então é muito importante, essa é uma grande vantagem que você pode ter. Eu tenho um vídeo no canal falando como prever o primeiro par, que é realmente importante você ver, porque é realmente importante você conseguir prever o primeiro par. Aqui eu só vou falar rapidinho como você pode treinar. Na minha opinião, a melhor forma de você treinar a inspeção é tirando. Esquece os 15 segundos e sempre que você for fazer uma solve, se obriga a ver mais do que você costuma. Então, se você vê algumas peças da cruz, começa a ver todas. Se você sempre vê a cruz, começa a ver o primeiro par. E se tiver muita dificuldade, pelo menos uma peça. Caso você já faça um par com facilidade, veja dois. Então, sempre faça alguma coisa a mais, independente do tempo. Porque cada vez mais isso vai se tornando automático e aí você vai conseguir fazer dentro de 15 segundos. Aqui só vou dar um exemplo de eu prevendo o primeiro par. Aqui nessa cruz eu tenho batendo, depois eu vou fazer um D e encaixar o vermelho, depois mais um D verde e laranja. E eu percebi que esse azul vermelho, branco azul vermelho, ele só vai mudar o movimento. Então essa peça vai parar aqui e o branco aqui. E aí eu fui procurar, o meio tava aqui. Quando eu encaixar o vermelho não vai mudar, só vai vir pra cá, depois vai vir pra cá de novo, e depois quando eu descer o laranja, essa peça vai vir pra cá. Então, o branco vai estar aqui e o azul vermelho aqui, com o azul aqui. Então, eu já sei qual o par, isso já daria um belo de um adianto. Então, aqui como eu disse, e aí, só fazer o caso, que você já ganha tempo e você já tem uma vantagem. Vamos lá, segunda coisa, regroups desnecessários. Bom, grande parte dos regroups você não precisa fazer, você pode deixar de fazer, porém, valem a pena, digamos. Por exemplo, a Y, você pode fazer assim, mas você fazendo assim, você tem finger tricks melhores pro resto do algoritmo e você vai executar mais rápido. Então, vale a pena sim esse regroup. Mas muitas vezes, no F2L principalmente, as pessoas fazem regroups totalmente desnecessários, que só vão demorar mais tempo e deixar o algoritmo mais lento. Então, por exemplo, nesse caso, muita gente faria assim e depois assim. Uma forma bem rápida, sem regroup, de fazer bem melhor que a outra, é fazer assim, sem nenhum regroup. Bom, como você percebe e para de fazer isso? Primeira coisa, para os algoritmos, falando por si só, por exemplo, a T. A T é um algoritmo que bastante gente faz assim, em vez de assim. Para algoritmos, você tem que simplesmente parar e ver o porquê você está fazendo, ver se vale a pena. Procura até em alguns lugares para ver se as pessoas normalmente costumam fazer assim. Mas a grande parte mesmo dos algoritmos, você consegue cancelar o regroup que você faz e vale a pena normalmente. Para F2L, que é um problema bem grave, primeiro você vai reparando nisso durante as solves. Vai fazendo algumas solves, se precisar se grava, que é bem importante, e vai reparando quantas você faz, porque muita gente não percebe. Depois você vai se controlando, digamos. Enquanto você está resolvendo, você se força a não fazer regroup nenhum no F2L, principalmente. E aí você vai diminuindo isso aos poucos, vai se tornando cada vez mais automático, certo? Bom, o terceiro fator é um dos mais importantes, se não o mais importante, rotação. Talvez dizendo melhor,
excesso de rotações. Bom, 3 dicas principais. F2L, não faça a rotação para procurar um par. Muita gente vai procurar o par e gira o cubo. Não faça isso. Sempre que você for girar, você tem que saber exatamente por que você está girando. Segunda coisa, na LL, quando você for deixar na posição da OLL ou da PLL, você nunca rotaciona. Você sempre faz U ou linha, ou 2. Mas nunca rotaciona o cubo, certo? E a última coisa, bem importante, é você aprender casos de F2L avançado, porque realmente muitas vezes vai ser muito difícil você fazer o caso que caiu sem rotação. Então, aprender casos avançados são bem importantes. Inclusive, eu tenho 3 vídeos aqui sobre isso, que eu vou deixar aí pra vocês. E aqui eu vou fazer uma solve, mostrando que é possível sim fazer sem rotação. Você não precisa zerar, mas é bom diminuir. Então, aqui eu poderia fazer assim. Azul e laranja. Vermelho e verde. Verde e laranja. E azul e vermelho. OLL, PLL. Bom, bem simples e vai diminuindo isso, sempre se força a diminuir. Tem solves, por exemplo, que eu, resolvo antes da solve, eu falo, essa solve eu não vou fazer, mais de uma, eu vou fazer no máximo uma rotação e eu me forço. Então eu conheço novos casos, outras formas de fazer, e isso vai se tornando cada vez mais automático. Bom, falando agora sobre uma coisa bem importante, que é fluidez. Pela 1000ª vez nesse canal eu vou repetir. É mais importante você ter um bom look ahead e fazer sem pausas do que você fazer rápido, resolver e mexer rápido. Fluidez vai ser muito importante para quando você for aumentar a sua velocidade, que você já vai ter um look ahead melhor e automaticamente você vai estar melhor quanto a isso. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o Adriano Matoba, que faz solves sem pausas alguma, excelente. Inclusive, ele é uma das pessoas mais eficientes do Brasil. Ele faz solves, por exemplo, melhor que pessoas que têm média sub 8, na minha opinião. Então, não é só tempo, é muita eficiência. Então, aqui eu vou dar um exemplo de solve. Eu vou tentar fazer uma solve o mais fluida possível, para vocês terem uma noção, que é basicamente não pausar em nenhum momento, independente da velocidade. Por mais que você esteja fazendo 40 segundos, contanto que seja sem pausa bem devagar, mas sem pausa não tem problema. Aqui, deixa eu ver, eu faria assim. Última coisa, transição para o primeiro par. Coisas que você pode fazer para melhorar inspeção, primeiro item que eu já falei. Então sempre tentar prever o primeiro par vai te ajudar bastante. Segunda coisa, não fazer a cruz rápido, porque você não vai ter tempo de olhar as peças. E sempre que quando você pegar, você começar, provavelmente você já vai ter previsto a cruz inteira, então você não precisa olhar para os movimentos que você vai fazer. Você já sabe exatamente como você vai mexer para formar a cruz, então olha para a quina e para o meio que você vai fazer o primeiro par. Vou dar um exemplo aqui, vou tentar fazer uma transição boa aqui com uma cruz, vamos ver. Certo? Bom, primeira coisa que eu vou falar aqui é que você não precisa cumprir os requisitos para ser um atleta pro ou um atleta amador. Você simplesmente pode ter uma fluidez absurda, prever muito bem o primeiro par, então ter uma transição boa, mas pode fazer muito air, por exemplo. Então não tem um certo ou errado, não é 880. Então, o meu objetivo aqui é falar algumas coisas para vocês começarem a prestar atenção nas solves de vocês e poderem melhorar para ter a melhor performance possível, beleza? Então foi isso, valeu e até o próximo.